Austrália não se paga imposto por Bitcoin, né, André? Imposto zero, né, cara? Não, não, imposto zero. Em Bitcoin, zero. Imposto em Bitcoin. Em outras criptomoedas pagam algum tipo de imposto, você sabe me falar? Não. Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje trazendo a presença aí do André da página do Instagram Leis Absurdas do Brasil. A gente vai falar aqui sobre as leis absurdas do Bitcoin aí, não somente no Brasil, mas em alguns lugares do mundo. A gente vai também dar uma lista de países mais liberais ou mais libertários, caso você aí esteja aí de saco cheio aí com a Receita Federal, que é se mudar aí. A gente vai dar aqui uma lista de países que são mais abertos, mais liberais, mais libertários em relação ao Bitcoin. E também eu vou falar aqui o país que eu prefiro, tá? Como vocês viram aí no início, o André falando que tem um país que você não paga nada para você ter aí seus bitcoins. Não existe lei regulamentando, falando nada sobre Bitcoin. E você não paga nada de imposto, tá, galera? Um país muito bom, com qualidade de vida lá em cima. Outra coisa, totalmente diferente do Brasil, tá? E também não tem burocracia. Os impostos já que você paga também são baratos, tá? E até uma certa quantia você não paga imposto nem de renda. Então fica aqui até o final desse vídeo, tá? Que eu garanto que você não vai se arrepender. Pelo contrário, você vai ter muita coisa aqui, muito aprendizado, tá? E também já aproveita e já vai logo dando like e compartilha com o geral inteiro. Agora, se apresente aí, André, pra galera. Rodrigo, tudo bem, galera? Muito prazer, meu nome é André. Como o Rodrigo falou, eu sou administrador da página Leis Absurdas no Instagram e no Facebook. Sou economista, hoje eu moro aqui na Austrália, dei uma distanciada do Brasil, mas continuo aí acompanhando tudo o que acontece. E vamos conversar um pouco sobre Bitcoin, regulação, leis absurdas, patinete, vamos ver no que dá isso aí. Galera, olha só, eu garanto aí que vocês vão curtir o trabalho do cara, tá? Se vocês ainda não acessaram, acessa lá no Instagram. Inclusive, quando a gente fala leis absurdas, não é leis absurdas somente pros libertários, pros ANCAPs, não. Lei absurda mesmo, eu tava vendo lá na página do Instagram dele, e teve uma lei aí que alguns burocratas estão querendo impedir que os pássaros colidem com os prédios. Eu fiquei pensando, pô, vai ficar lá um guardinha no terraço do prédio multando os pássaros? O que vai acontecer? Será que também vai querer cobrar imposto do pássaro? Então é coisa absurda, coisa que não tem nem cabimento, tá, galera? Coisa que a pessoa fica para refletir até sobre a existência do Estado. Olha, será que de fato isso aí é necessário mesmo? Será que não tá na hora da gente acabar com esse negócio, não? Porque, pô, aí realmente fica complicado, tá? Enfim, tá, galera? Antes de ontem eu comentei, só dando a ênfase aqui de novo, em relação ao vídeo sobre a Receita aí, ter lançado aquela instrução normativa, inclusive tem até combinações penais. Se a pessoa ali descumprir aqueles requisitos, obviamente não são todos, tá? Algumas pessoas ficaram preocupadas, alardeadas, nossa, proibiram o Bitcoin no Brasil. Calma, galera. Tá até dando esse esclarecimento, tá? O Bitcoin, a pessoa não está proibida de operar. Obviamente, se a pessoa não declarar os impostos, né? A pessoa abrir algum tipo de empresa, agir como peer-to-peer e, no caso, infringir aquelas regras, pode estar cometendo crime contra o sistema financeiro nacional e, tipo, pode pegar alguns anos de cadeia, mas a gente fala assim, como se fosse coisa pouca, né? Pode pegar alguns anos de cadeia. O cara ser privado da sua liberdade simplesmente por estar empreendendo. Tá? Obviamente excluídas as hipóteses de fraude, né? A gente não coaduna com esse tipo de atitude, tá? Mas no caso, eu falo em casos mais... em casos normais. Inclusive, tá, André? Eu queria saber de você, cara, em relação... Porque é o seguinte, uma das soluções que eu propus é de fazer um tipo de iniciativa popular, mas as pessoas acharam que na política não tem solução. Então, estou propondo outro tipo de solução aqui, que tem países que são mais liberais em relação ao Bitcoin. Né? Eu queria saber de Certo, exato. você, se você sabe, no caso, sabe de alguns países, eu vou dar algumas opções aqui, vou dar minha opinião, mas eu queria saber antes de você quais são os países mais liberais em relação ao Bitcoin, onde a pessoa paga quase zero de imposto, então não paga imposto, tá? E também queria saber como é que tá o Bitcoin aí na Austrália. A pessoa já está pagando imposto, a galera já está pagando imposto, tem alguma lei regulamentando, tem algum projeto de lei aí em tramitação? Eu queria saber em relação a isso. Bom, em relação à Austrália, até onde eu saiba não tem nenhum imposto, nem em relação a ganho de capital, por exemplo, como acontece no Brasil. E, para ser bem sincero, nem é um tema que é muito discutido. É claro que a mentalidade também da Austrália é bem diferente. A gente não vê leis sendo produzidas na velocidade que acontece no Brasil e nem esse tipo de discussão acontecendo entre a população de ficar toda hora discutindo alguma coisa. É um país mais estável, digamos assim, em termos legislativos. Então aqui não tem nenhum problema. Teve a febre do Bitcoin em 2017, aqui também não foi diferente, mas não gerou nenhum tipo de repercussão legal aqui no país. Então, no que eu tenho acompanhado, realmente eu estou bem mais próximo do que acontece aqui na Austrália, né, na Nova Zelândia também, mas são países bem livres, eu posso dizer assim.
em termos de criptomoedas, não só o Bitcoin. É, cara, é verdade. Nova Zelândia também, o que você sabe, não tem nenhum tipo de regulamentação, não, né? Não, também não. Cara, Posso estar enganado, mas assim, se tiver uma coisa que a grande maioria da população também não tem conhecimento, a não ser que seja uma coisa bem específica, eu apostaria minhas fichas, apostaria meus bitcoins aí de que não existe nenhuma regulação. e, cara, uma coisa que eu quero dar ênfase aqui é que a própria, no caso, se existisse algum tipo de regulamentação propondo, algum tipo de lei, projeto de lei propondo regulamentar, acho que a própria maioria da população ficaria contra, né? Porque isso é um país mais de economia de livre mercado. Assim, obviamente aqui muitos usuários do Bitcoin estão insatisfeitos, não estão nada contentes com isso, mas tem uma galera ainda que fala, não, tem que regulamentar mesmo, precisamos de mais segurança, vem com aquela mentalidade mais estatista, né? Exatamente. Não que na Austrália também não tenha. De vez em quando, essa semana mesmo, eu andando pela rua, a gente sempre vê alguma barraquinha que o pessoal monta, igual aquelas que tem limonada, que você já viu em filme. O pessoal monta a barraquinha tipo do marxismo e começa a distribuir panfleto. Mas é a menor parte da população. Sempre vai ter alguém que vai querer, e provavelmente desconhece tudo que existe sobre economia, né? Mas sempre tem um ou outro que tem um pensamento diferente. Mas teve, para a gente ter uma ideia do tipo de pensamento aqui, né, do pessoal, da maioria dos australianos. Teve também em 2017 um plebiscito em relação ao casamento gay e a ampla maioria foi favorável, tanto é que passou e agora acontece normalmente, é regularizado, mas desde que eu cheguei aqui foi o único plebiscito que aconteceu e foi uma maioria esmagadora aí a favor do casamento gay. Cara, é um país bem mais livre, tá? É. Inclusive, eu não nego, não, que eu já tive minha visão mais estatista há um tempo atrás. Você, Uhum. assim, revelando um pouco do meu passado, já fui concursista, Olha né? aí. E, tipo, Sim. o que me transformou, primeiro foi o liberalismo, né? Isso foi em 2016, cara. Foi ali meados de 2016 e final do ano passado me Ah, tá tornei próximo, não foi longe, não tá longe não, hein? me tornei libertário no final de 2018, né? Aquele período turbulento do período eleitoral. Assim, você fala, olha, Sim, um libertário se preocupando com política. Assim, me preocupei no período eleitoral, agora eu não tô nem mais me importando muito com isso, eu me preocupei naquela época porque eu acho que, eu continuo achando que as decisões que são tomadas aí em eleição, as decisões que são tomadas em Brasília acabam afetando todo mundo, entendeu? A pessoa ligando pra política ou não. sim. E, cara, além da Austrália, Nova Zelândia, né, você tem conhecimento de algum outro país que, no caso, seja mais liberal em relação ao Bitcoin? Eu vi o caso de Malta, né, Malta, a Uhum. Suíça, para você ver, a Suíça, que, para quem não sabe, tem muitas leis ali que são regulamentadoras, um país que tem uma alta carga tributária, que está dando liberdade ao Bitcoin, né? Exatamente. E, Tem também a Estônia sempre é um exemplo muito bom de liberalismo. cara, Né? Hoje você consegue abrir uma empresa na Estônia se você quiser aí da sua casa. verdade. Você entra aí no portal aí do governo da Estônia, você consegue abrir uma empresa com poucos dólares e sem burocracia nenhuma, sem nem ter um passaporte estoniano. Então também é um país que é sempre uma referência em termos de liberdade. Cara, o exemplo que você deu, a Estônia, perfeito, um país que há 3 décadas atrás pertencia ao URSS, para quem não sabe, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era um país de economia totalmente fechada, travada. Era um país bem mais pobre que o É. Brasil, não somente em números absolutos, mas em números relativos. E hoje você vê o que é a Estônia, assim, não se destaca como grande potência em relação às grandes potências aí, mas você vai ver futuramente o que vai acontecer, tá? Porque tudo também é questão de tempo. Não se destaca ainda, além do tempo, eles ainda enfrentaram várias guerras, né? Foram toda vez Isso. que eles conseguiam vencer uma guerra para se tornar independente, vinha outro país maior e invadia de novo. E ainda é um país muito pequeno, né? Eu tive lá ano passado, foi muito bom conhecer ele de perto e realmente é um país super desenvolvido e apesar do tamanho, né, de ser um micro país, a população muito pequena, mas é um país super desenvolvido e a gente fica realmente espantado de ver que poucas décadas atrás também era um país tão pobre quanto o Brasil, ou até mais, né?
Não, até mais, eu te falo aqui até mais. E hoje, na minha opinião, já tá melhor do que se viver aqui, né? Tudo, não tô jogando aqui números Uhum, absolutos, mas relativos. Nova Zelândia, por exemplo, até acho que 1900, eu tava assistindo um vídeo do Rafael Lima, do Ideias Radicais, ele falando que em uhum. 1984 cortou todos os subsídios, disseram que o país ia à falência. Olha o que é hoje. Enfim, então temos aí Malta, temos aí Estônia, temos aí a Suíça, né? A Suíça, por causa da alta taxa aí de impostos, eu meio que fico com o pé atrás. Mas temos também Hong Kong, né? Que dizem também que é Sim. outro país aí que está dando muito incentivo. E Hong Kong não dispensa comentários, não precisa nem falar, né? Se você vê somente a infraestrutura daquele. Não é nem um país, é uma região autônoma da China. Você já vê Uhum. que dispensa comentários, não tem nem o que falar aqui. A própria Austrália, né? E eu te falar uma coisa, André. Cara, para quem Diga trabalha aí aí. na Austrália, obviamente tem que ter um processo, né, para você ir, mas é bem mais simples do que ir para os Estados Unidos, ir para algum país europeu. Sim, sim. Na verdade, você vindo aqui para a Austrália com o passaporte brasileiro, se você estiver estudando um curso de inglês, um curso técnico, mestrado, bacharelado, você pode trabalhar em meio período. Algum desses cursos ao final te dão um visto de trabalho, como foi o meu caso, então eu estou no visto de residência temporária aqui, mas é bem mais tranquilo. Se você tiver um passaporte europeu, por exemplo, você pode aplicar para Working Holiday Visa, então você pode ficar aqui só trabalhando durante o período de um ano, talvez até renovar para 2 anos, dependendo da sua situação, então é bem mais tranquilo do que os Estados Unidos. Nossa, mas no caso, com essa renda de meio período dá para você se manter aí razoavelmente bem ou tem que complementar a renda, cara? Sim, dá pra você se manter, não dá pra. Eu diria que não dá pra juntar uma grana, não. Tá? Dá pra você pagar suas contas e, sei lá, tomar sua cerveja no fim de semana. Não dá pra passar muito disso trabalhando 20 horas por semana, não. Mas dá pra sobreviver. Agora me fala uma coisa, tem também países que têm vistos, no caso a gente está falando da Austrália porque o cara mora lá, tá, galera? É o seguinte, é um bom país caso você tenha aí uma condição, né, saiba falar inglês, cara. Uma coisa Sim. que eu sou muito, como é que eu posso dizer, que tenho vergonha de mim mesmo que até hoje nunca aprendi inglês. Quando eu tinha tempo, porque tinha aí, assim, eu tinha um bloqueio mental que eu não conseguia aprender mesmo, e hoje, quando eu tô mais corrido, eu não tenho tempo. E não é por questão de, Uhum. aprender inglês é caro. Tem qualquer curso de inglês aí que é barato, tá? E hoje a pessoa pode aprender de graça aí por aplicativo, com nativos, conversando com nativos. Então, se você tiver tempo, tem como aprender inglês, tá? Obviamente, na minha época, a internet, na época que eu tinha mais tempo, a internet não era tão boa quanto, assim, não que hoje seja boa, né? Mas era pior ainda. Então, eu quero um dia ainda aprender inglês, não para morar em outro país, mas porque quem não sabe inglês não sabe nada para o mundo, né? Para os países internacionais, não é nada, ninguém. É a mesma coisa que o analfabeto. O país é, bom mesmo é a Austrália. Eu acho que é fantástico, excepcional. Um país que não tem um clima tão frio, né, tão temperado quanto países da Uhum. Europa, é um país melhor localizado. Para quem gosta de calor, né? Para quem gosta de frio, beleza, a Suíça vai lá. Quem gosta de pagar imposto alto e quem gosta de frio, a Suíça tá perfeito, tá? A Austrália é também um exemplo de segurança pública. Você sai aí de noite sem medo nenhum, né, cara? Não, tranquilo. Volta pra casa de madrugada, mexendo no celular. O pessoal às vezes pega transporte público também, tarde da noite, com todo mundo com laptop ali, trabalhando, mandando e-mail, assistindo Netflix dentro do trem. Nada, nunca vi nada acontecer aqui, não. Me fala uma coisa, cara. E, no caso, quem é investidor? No caso, tem o visto nos Estados Unidos, né, Europa, para quem é investidor. Vamos dizer que o Sim, cara faça aí um grande hold de Bitcoin, o Bitcoin dispare, ele consiga converter em dólares, tem uma boa grana, ou então faz arbitragem, fica com sim. muita grana, esse cara queira comprar aí um visto de investidor. A gente fala comprar entre aspas, a gente queira adquirir. Ele paga uma certa quantia, né, Uhum. em dinheiro, e no caso tem que provar a condição para se manter lá sem precisar trabalhar. E aí o cara pode ir lá viver na Austrália fazendo trade. Parece uma coisa dos sonhos, mas pode acontecer. Já pensou você ir lá curtir suas férias na Austrália? No caso, férias prolongadas, né? Então você ir lá morando na Austrália, tendo sua renda fazendo trade, fazendo arbitragem. Enfim, e aí nesse caso você teria que adquirir o visto de investidor. Nesse caso, na Austrália, tem esse visto aí, cara, ou não possui? Quando eu cheguei aqui, eu lembro que tinha. Eu não sei se teve alguma mudança nesse sentido e não sei agora de cabeça qual que era o valor. Mas eu lembro que tinha sim. Tinha o visto de investidor. Então,
vamos supor, você com US$ 500 mil investidos aqui, você ganha, eu sei que você tem que esperar um tempo, né, claro, para você ganhar realmente sua residência permanente, mas eu sei que tinha, inclusive eu conheço uma pessoa aqui que a gente era parceiro de trabalho, né, a empresa que eu trabalhava fazia negócio com a empresa que ele trabalhava, e ele se mudou para a Austrália desse jeito. Então ele veio aí da Mongólia, e com a família, todo mundo no visto de investidor. Pô, me fala uma coisa, cara, e pra abrir empresa? Assim, tem a facilidade estoniana ou é tão burocrático quanto a realidade brasileira ou meio termo? Não tem a burocracia do Brasil para absolutamente nada aqui na Austrália. Então, para você abrir uma empresa, você vai ali no registro. Eu tenho o meu CNPJ, né, como se fosse o CNPJ aqui na Austrália. Teve uma empresa que eu trabalhei aqui que eu prestava um serviço como terceiro. Então, abri meu CNPJ foi 2 minutos, literalmente 2 minutos. Nossa, cara. E é muito É. caro, cara? E você fala em termos de imposto? E, não, em termos de obtenção desse cadastro? Gratuito. Nossa. Vai tentar É. abrir um CNPJ aqui pra você ver. Já começa já na fila, É, cara. eu tenho um CNPJ no Brasil que eu tô tentando fechar tem mais de 2 anos e não consigo. Cara, se você for em qualquer órgão público aí, fica lá os parasitas chamando um café. O expediente está fechado, só Exatamente. daqui uma hora. Então, Inclusive, para abrir conta em banco aqui, eu sei que não tem muito a ver agora com a parte de negócios, mas vamos falar aqui também da falta de burocracia, ou ausência sim, de claro. burocracia, né? Como uma coisa boa. Para você abrir conta em banco aqui, você leva seu passaporte, você leva você nem precisa de um comprovante de residência, tá? Sei lá, leva o seu visto de estudo ou visto de trabalho que você tiver, você leva ali no banco, em literalmente 5 minutos você está com a sua conta aberta, não tem taxa nenhuma, não tem taxa para fazer transferência para bancos diferentes ou para o próprio banco, não tem taxa mensal, não tem taxa para usar o cartão de crédito, não tem taxa para usar o cartão de débito, e 5 minutos você está com sua conta Nossa. aberta. Assim, me fala uma coisa, cara. Parece que você também já morou no Canadá. Não sei se quando você morou no Sim. Canadá já existiam criptomoedas. Mas e lá, como é que tá em Não. relação às Foi cripto? logo. Não, foi 2008. Então foi no ano que o Satoshi Nakamoto lançou aí o Bitcoin, mas eu tava lá antes disso, né? Eu ainda era menor de idade. Então não tive esse contato muito, muito grande com o mercado financeiro ou com esse tipo de burocracia. Entendi. Mas você não tem nenhuma informação em relação ao Bitcoin no Canadá, né? Cara, eu tenho alguns conhecidos que moram lá. Mesma história, assim, nunca ouvi falar de nenhum tipo de regulação, nem mesmo de tentativa de regulação. Eu realmente acredito que os países que já têm uma mentalidade mais liberal economicamente nem sequer estão discutindo esse tipo de assunto, para ser bem sincero. Cara, assim, o que foge um pouco dessa régua aí, foge um pouco desse grupo, né, são os Estados Unidos. Não que são os É, mais liberais do mundo, né, já foi bem mais. Mas sim, tem uma liberdade econômica bem maior que o Brasil e tem um deputado lá querendo proibir, né, tá cheio, proibir, sim, de fato. sim, mas os Democrata, Estados né? Unidos não sei o que acontece. É, claro, democrata, mas eles gostam também de sempre ter alguém contra a corrente liberal também, sempre tem, né? Você soube que o Obama falou aqui no Brasil, assim, não questionando politicamente o cara pode ter aí seus méritos, não estou entrando em questão política, mas você sabe que ele falou aqui no Brasil, em São Paulo, no evento que teve sobre empreendedorismo, não viu? Eu não fiquei sabendo, foi por agora? Cara, foi recentemente, semana passada. Olha só, Não, não vi mesmo. se agarra aí na cadeira pra tu não cair. Ele falou que os brasileiros deveriam ficar felizes. Olha só, não tô brincando, quem quiser é só pesquisar. Ah, lá vem. Os brasileiros deveriam ficar felizes porque pagam impostos. Não tô brincando. Ah, maravilha, hein? Não, ele falar de um negócio desse, um país com uma alta carga tributária dessa, é a mesma coisa que E com falar. pouquíssimo retorno, né? Não, assim, pra nós pra gente que é libertário, independentemente do retorno, imposto é roubo. Sim, sim. Mas eu Agora, falo, pra gente independente, mas eu falo mesmo pra pessoa que às vezes não é, ou isso liberal, ou acaba sendo conservador, pior. ou até Acaba mesmo, sendo até pior. mesmo, pô, um esquerdista vai olhar e falar, pô, É, eu não ligo de pagar tanto imposto, mas não tô tendo retorno nenhum também. acaba sendo até pior. O roubo acaba se tornando É, duplicado nesse caso. Concordo com você aí, cara. exato, E aí, falando de um negócio desse aqui no Brasil é Gente. muito complicado, entendeu? Mas tá aí, galera, uma boa oportunidade.
caso você queira aí se livrar de impostos, lembrando, o próprio André falou que lá na Austrália não se paga imposto por Bitcoin, né, André? Imposto zero, né, cara? Não, não, imposto zero. Em Bitcoin, zero. Imposto em Bitcoin. Em outras criptomoedas pagam algum tipo de imposto, você sabe me falar? Não, o imposto aqui normalmente, tá? Seja para empresa, tanto a alíquota de empresa é a mesma alíquota de pessoa física. Nossa. O imposto normalmente, ou você paga tudo de uma vez na virada do ano fiscal, que é agora de junho para julho, dependendo da modalidade do seu contrato, ou você vai pagando ao longo dos seus recebimentos, mas é sempre em relação ao imposto de renda, em relação à sua renda total ali do ano. Cara, é porque. Mas você não tem que declarar o Bitcoin. O Bitcoin não é considerado um ativo financeiro, então você não tem que fazer essa declaração aqui na Austrália. De verdade mesmo, tudo que eu já pesquisei e que eu já conversei com pessoas aqui do ramo, nunca ouvi falar nada de tributação de Bitcoin. Porque. Aí, galera, e o seguinte, tá? Pra quem tem uma mentalidade empreendedora, pode aí, após, obviamente, passar por todo o processo, conquistar seu visto e tá aí vivendo com Bitcoin, pode abrir uma empresa, já que os impostos aí. Me fala uma coisa, André, qual é a alíquota Exato. sobre empresas aí na Austrália? Então, a alíquota de empresa é a mesma de pessoa física, ela vai subindo de acordo com os seus ganhos anuais. Então, até US$ 18.000 anuais, que é uma receita muito baixa aqui na Austrália, você não paga nada de imposto. E Nossa. aí, esses 18 primeiros $1.000 não tem nada de imposto, tá? Então, a partir do 18.001 até US$ 36.000, você vai pagar, se não me engano, em torno de 15%. E aí, a partir do 36.001 até, quais são os próximos 18 aí? 46, 54, você vai pagar, se não me engano, 22% e assim vai, mas sucessivamente, então todo mundo tem os 18 primeiros $1.000 isentos, né, dos 18 a 36 uma alíquota, essa alíquota vai subindo até, se não me engano, 30 e poucos por cento. Me fala só uma coisa, os primeiros 18, no caso, até 18 a cada ano. Até 18 mil por ano, então quem ganha $1.500 por mês, né, em média, tem zero de imposto. E como eu falei, então se você ganhou 36, os seus primeiros 18 continuam sendo isentos, tá? A alíquota não vai retroativa pelo que você já ganhou. Então você só começa a pagar imposto a partir do 18.001 até os 36 você vai pagar 15%. Então 36.001 até 54 você vai pagar uma outra alíquota e assim sucessivamente. E na sua opinião, cara, qual é a lei mais absurda que você já viu até hoje? Cara, me perguntaram isso ontem. Eu acredito que essa lei chegou até a ser aprovada, que foi o Dia do Servidor Público Esteticamente Bonito. Eles revogaram, a lei foi revogada algumas semanas depois. Eu acho que, inclusive, a movimentação da página deve ter contribuído para essa mudança de pensamento aí. Mas chegou a ser aprovada, então não foi nem só o fato de alguém ter sugerido esse dia, mas o fato de ter sido aprovado foi em Petrópolis. E Cara. aconteceu, agora não sei se foi 2017 ou 2018, mas foi para mim essa aí foi a campeã. Foi 2017, foi a campeã essa aí. Então agora para ser funcionário público não precisa mais prestar concurso não, basta entregar o currículo aí em agência de modelo que já está sendo contratado. Exatamente. Posta uma fotinha no Instagram, pede uns likes ali e já virou. Inclusive, eu bato aqui sempre na tecla do que a gente deve aqui galgar pelo libertarianismo ou então pelo menos pelo liberalismo econômico. Porque é o seguinte, eu não sei como tem gente que fica defendendo, gente que é pobre, cara, que fica defendendo o Estado, fala que libertarianismo é coisa de rico. Eu não sou rico, não, tá? Pelo contrário. Quem defende socialismo, quem é sócia que é bem de vida, é a elite política. São os encastelados. Entendeu? É quem faz parte do poder. A gente que tá fora desse balaio aí, a gente é o gado deles, digamos assim, né? Assim, não gado em relação à cabeça, em relação ao trabalho, que a gente que gira aí esse moinho para eles ganharem, tá? E tem gente que é gado de fato, agora é verdade, que ainda fica defendendo os caras. Por exemplo, recentemente aí a prefeitura de São Paulo, tá? Acabou aí proibindo os patinetes por causa do capacete. Não, mas porque pode ter acidente. Meu amigo, a cabeça não é minha. Então, olha só, se eu quiser, se eu me acidentar, não vou estar prejudicando ninguém, o prefeito vai estar lá no escritório dele. Então, cara, fica essa coisa maluca, os caras ainda querem camuflar a vontade autoritária ali nesse discurso. Não, mas é pra te proteger, viu? Me poupe, E é cara. por isso que é tão difícil que inovações aconteçam no Brasil e que alguém tenha incentivo de criar coisas novas, porque aí você coloca um patinete na rua e daqui a pouco a prefeitura tira porque não tem capacete. Só para explicar também, de novo, trazendo um pouco do exemplo aqui da Austrália, existem as leis, né? É claro que existem, não é um país libertário, então existem algumas leis que
de fato são um pouquinho mais sócias, digamos assim. Então, aqui, por exemplo, para você andar de bicicleta, você tem que estar com capacete. Você pode levar uma multa se você tiver de bicicleta sem capacete. Contudo, tem várias bicicletas dessa na cidade que você pode alugar, né? E elas não têm capacete. Então, cara, você precisa andar com capacete, essa é a lei, mas se vira. Traz seu capacete de casa, coloca na mochila, se vira, mas o lugar que está te cedendo a bicicleta, ele não é obrigado a te dar o capacete, né? Ele já está te cedendo a bicicleta. Claro. Você só está usando se você quiser, né? Se você concordar ali com o valor que eles estão te cobrando pelo aluguel. O capacete é de responsabilidade sua. Exatamente. Mas me fala uma coisa, e os patinetes aí? Tá uma moda igual tá São Paulo? São Paulo tá uma moda. Acho que só tá... Não, infelizmente, cara, eu queria fazer uma corrida aqui também, que juntar os brasileiros, fazer uma corrida de patinete aqui pela rua, mas não tem ainda. Eu preciso importar essa ideia. Aí, uma boa ideia aí, principalmente para quem quer empreender aí na Austrália, que tem uma pequena empresa, importar patinetes e fazer um bom marketing. Aí, ó, fica a Aí, dica. ó, não vai ter prefeitura, não vai ter prefeitura tirando aí da rua. Pô, já é uma grande vantagem isso aí, né, cara? E o seguinte, É. nesse caso aí em específico, eu tô vendo aí que, diferentemente do comum, as pessoas estão reagindo em relação a isso. Inclusive, a própria justiça Uhum. derrubou a decisão da prefeitura. Pô, eu também, ó, pra ser sincero, eu nem sabia disso, tá vendo? Eu não consigo me atualizar tão rápido com as notícias assim, Não com esse sei, fuso horário, mas eu não sabia que já tinha revertido. foi ter uns dias aí, não sei se a decisão liminar foi revertida, né? Porque também tem batalha jurídica aí, a gente fica um juiz Agora vai derrubando. ficar nessa aí. Mas, cara, é nessas horas aí que eu lembro daquele filme chamado Meu Malvado Favorito, né? E Uhum. onde o Carrasco aí faz algumas boas ações. Nesse caso aí, a justiça tornou favorável aí à população, cara. Porque Como realmente. diz até relógio quebrado, acerta a hora 2 vezes por dia, né? Isso, Então, exatamente. de vez em quando, até nossa justiça acerta aí. Exatamente, cara. E, tipo, isso não ficou só em São Paulo, foi também para Curitiba. A prefeitura de Curitiba também parece que quer aí. Acho que foi a terceira prefeitura que quis aí proibir a circulação desses patinetes. E no Rio, a prefeitura do Rio também. Olha só, o prefeito do Rio, Crivella, o cara tá todo embolado, tá rolando um processo de impeachment contra ele, e o cara tá preocupado com patinete. Ele devia estar preocupado era com o cargo dele, né? Ficar mandando guarda municipal dar porrada ali no camelódromo da Uruguaiana. Então é complicado, né? O cara, mas é coisa de Exatamente. contrabando. Pô, o cara tá te obrigando a comprar? Não. Então, aí isso que me chateia em algumas pessoas, tá? Você fala, mas tem venda de droga, tem isso, tem aquilo. Sim, cara, o cara tá te obrigando. O cara tá oferecendo o produto dele, compra quem quer. Ele não obrigando ninguém, tranquilo, tá? E normalmente são essas as pessoas que estão mais precisando de... Estão criando ali uma forma de gerar renda, né? Provavelmente a pessoa que está numa situação de ou miséria ou de uma pobreza extrema e que às vezes ela compra de um lugar uma roupa, compra de um lugar um óculos e vende em outro. E essa é a forma dela sobreviver, né? Se você tira isso dela, vai sobrar o quê? Você acha que ela vai conseguir comprar um alvará de funcionamento e alugar um ponto? Verdade, cara. E outra coisa, é melhor o cara vender produto contrabandeado sem imposto, que você não vai pagar imposto. Ah, mas a qualidade é duvidosa. Não compra. Não vai comprá-lo no shopping onde você paga imposto. Exatamente, é. E do que o cara ir lá e te Exato. assaltar, invadir sua propriedade. Porque aqui parece que é uma inversão de valores, onde o cara que é ladrão, ele é solto do presídio. E o cara que é camelô, ele vai preso, né, por vender produto contrabandeado. Não, e aí é igual você falou, a qualidade é duvidosa. Então por que você está comprando de uma pessoa que você acha que a qualidade é duvidosa? Exatamente. É igual a lei que eu postei, acho que no mês passado, que deu uma polêmica grande, que era uma lei que queria proibir o exercício do coach. E aí muita gente, eu realmente não esperava essa reação no post. A grande maioria das pessoas no Facebook foi a favor da proibição. É o Porque gado. falando, porque é um serviço de qualidade duvidosa, não sei o quê. Amigão, se você acha que é uma qualidade duvidosa, por que que você está entregando seu dinheiro ali? Né? Porque não tem ninguém te obrigando, a não ser que o coach chegue e coloque uma arma carregada na sua É. cabeça, não tem ninguém te obrigando a entregar o seu dinheiro para um negócio que é um de qualidade duvidosa. Então, eu não consigo realmente entender como é que a proibição faça sentido numa situação dessa. Então, André, me fala uma coisa, cara. A última dúvida. Você daria algum tipo de sugestão de empresa que faça imigração aí de brasileiro para facilitar, né? Para quem não sabe sobre os trâmites do processo, ou você acha que a pessoa sozinha se vira melhor? Não, sim, para quem quiser vir como estudante, eu inclusive trabalhei em agência de intercâmbio, de agência de educação aqui na Austrália, posso indicar sim, se quiser
Se for possível, eu coloco aqui na descrição do vídeo. E para quem quiser vir só com a cabeça de imigração, tentar ver se a profissão que estudou no Brasil é reconhecida aqui na Austrália, se existe alguma possibilidade de imigrar também, eu posso recomendar aí alguém. Ah, então existe essa possibilidade de você fazer um tipo de revalida, digamos assim, para revalidar o seu Sim, currículo. exato. Algumas profissões, principalmente algumas engenharias, você consegue. Claro, precisa ter um nível de inglês alto, precisa ter experiência, né? Precisa validar o seu diploma novamente aqui na Austrália, mas existe a possibilidade de você vir aqui já com uma chance real de conseguir uma residência permanente. Nossa, cara, muito bom. Tá vendo aí, galera? Olha só o quanto de oportunidades você pode estar perdendo. Obviamente tem que preencher os pré-requisitos, mas olha só, pode ser que você preencha e esteja dando sopa aí, deixando passar uma boa oportunidade. Então, André, você queria deixar a consideração final aí pra galera? Pessoal, então quem não está inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva também. E quem não conhece o trabalho do Leis Absurdas, sigam no Instagram, sigam no Facebook, principalmente no Instagram, onde tem uma interação maior ali com os seguidores. E me mandem dúvidas, sigam a página. E é isso aí, liberdade para todo mundo. Pois é, tá, galera? Se você tá insatisfeito aí com, principalmente o poder municipal, que é aquele que tá mais próximo de você, faça aí a página crescer até para que o cara adquira uma musculatura maior. Embora ele não more aqui no Brasil, ele tem muita importância aqui no Brasil. Ele coloca ali as leis brasileiras, tá? Então, como você falou, parece que os caras viram lá uma postagem dele e recuaram, tá? Foi a Câmara de Vereadores de Petrópolis. Então, Petrópolis. E quem tiver sugestão também de lei, conhecer alguma ou ficar sabendo de alguma no município, no estado, ou leis em âmbito federal também, me enviem. Pode ser projeto de lei, não precisa nem ser uma lei que já esteja aprovada, e a gente vai divulgando junto isso aí. pois é, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica a dica, tá? O país que é o melhor, a melhor dica que eu dou aqui de país, Austrália, tá? Onde você paga zero de imposto sobre seus ganhos com Bitcoin até o presente momento, tá? A não sei que alguma coisa mirabolante surja, mas zero de Bitcoin. Um país que, de fato, tem um bom clima, uma segurança muito boa, melhor até que a dos Estados Unidos. Fica a dica aí, essa é a opção que eu dou pra vocês, tá? Pois é, galera, ficamos por aqui e nos vemos na próxima.